Bom dia, sejam bem-vindos nessa aula de macroeconomia. E na aula passada a gente viu isso aqui, né? Vimos o modelo oferta agregada e demanda agregada e vimos três versões basicamente desse modelo. A primeira versão era a versão keynesiana, que mostrava essa oferta agregada horizontal, oferta agregada aqui completamente horizontal, essa verde. Na segunda versão, que é a versão clássica, que é essa oferta agregada totalmente vertical. Nesse debate entre clássicos e keynesianos, se construiu um consenso que é a oferta agregada do jeito que a gente está acostumado a ver, né? A oferta agregada positivamente inclinada no plano YP. Né? A gente tem esse plano YP e a oferta agregada positivamente inclinada, ela é essa oferta agregada aqui, azul escura, essa aqui. Né? Então, a gente chegou a essa noção que é um consenso, que é um meio termo entre a versão keynesiana, verde, e a versão laranja, que é a versão clássica. Muito bem. Só que aí, dado que a gente construiu essa oferta agregada e essa demanda agregada, que a gente procurou aqui ver, ela se expande, né? Expandindo, eu saio do ponto A, vou para o ponto C. E aí, a grande questão é, e se o mercado de trabalho se comportar de uma forma não esperada? Foi aqui que a gente ficou na aula passada. O que seria essa possibilidade do mercado de trabalho funcionar sob essa hipótese aqui, rigidez de salários monetários? A ideia básica seria o seguinte: imagine que a gente tem aqui uma oferta de trabalho, essa azulzinha clara, uma demanda por trabalho. Demanda por trabalho é o quê? É essa visão aqui de que eu tenho a quantidade de vagas dependendo da produtividade marginal do trabalhador. Então, eu tenho esse equilíbrio aqui, que é o ponto de equilíbrio nesse salário W barra. E aí, o que é que vai acontecer? E aí, a hipótese que eu estou trabalhando é que os salários monetários são fixos. O que acontece quando, em meio a esse salário monetário fixo, que está aqui, W barra, eu tenho, portanto, esse salário monetário fixo horizontal, que é o rosinha, né? Então, eu tenho esse equilíbrio e essa quantidade de trabalhadores trabalhando, N0. Muito bem. Mas, de repente, há uma recessão. O que é que a recessão faz? A recessão faz com que a gente tenha um aumento repentino das pessoas querendo trabalhar, porque agora está mais difícil arranjar emprego e é mais complicado ter uma renda. Então, o que é que vai acontecer? De acordo com essa curva de oferta de vagas, que não se modificou, então, essa nova demanda por vagas, junto com a oferta de vagas, vai me dar esse ponto de equilíbrio, ou seja, o salário tem que cair para W1 e a quantidade de trabalhadores empregados tem que subir para N1. Qual é o problema se eu estou trabalhando com a hipótese de salários rígidos? Salários rígidos significa que eu não posso ter um salário menor do que W barra. Isso significa que com essa oferta de mão de obra vindo para cá, para baixo e para a direita, antes eu tinha esse ponto de equilíbrio, eu vou ter que ter uma quantidade de trabalhadores empregados que é aqui, né? N2. Qual o problema do ponto N2? Ponto N2, os trabalhadores na quantidade N2 vão receber esse salário fixo W barra. Entretanto, o problema desse ponto aqui é o quê? É que as vagas não estão aqui, as vagas estão aqui, né? As vagas não se expandiram, a gente está em meio a uma recessão, portanto as vagas não se expandiram. Seria até razoável a gente imaginar que houve alguma coisa assim,
Perdão. Houve alguma coisa assim, né? Ou seja, em meio a uma recessão, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma contração da quantidade de vagas, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio, então, não seria aqui como seria de se esperar numa recessão, né? A quantidade de trabalhadores empregados deveria cair para menos de N0. Né? A quantidade de vagas diminui, expande aqui a quantidade de trabalhadores querendo trabalhar, e aí o salário, para equilibrar, tem que cair até esse patamar aqui. Só que não é isso que ocorre. Por quê? Porque o salário não pode ser menor do que esse salário aqui, esse salário mínimo. Então, se o salário mínimo for esse e se houvesse a contração de vagas daqui para cá, o que é que vai acontecer? É razoável que eu tenha uma quebra do emprego para cá. Vou chamar isso aqui de N3. Seria o N3. N3 seria a contração de vagas que nós teríamos caso haja uma recessão que transforme essa reta aqui daqui para cá. Entretanto, vamos abrir mão dessa reta de vagas caindo. Né? A gente tem inicialmente apenas isso aqui, esse equilíbrio. Não há N3, não há queda de vagas, o que há é só um desejo de trabalhadores de trabalharem mais. Então, o que é que vai equilibrar? Vai equilibrar essa velha oferta de vagas, ou seja, a produtividade, com a nova oferta de vagas, eu vou ter que ter o quê? Uma queda do salário de W barra para W1. Essa queda de salário para W1 vai fazer com que eu atinja um equilíbrio com mais trabalhadores trabalhando. Qual é o grande problema? Por que isso provavelmente não vai ocorrer? Não vai ocorrer porque eu não posso pagar um salário W1. A minha lei de salário mínimo diz que eu sou obrigado a pagar o salário W barra. E aí, a esse salário W barra, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que haverá muitas pessoas, N2, querendo trabalhar, mas o mercado só vai pagar N0. Qual é essa diferença entre o que o mercado paga, N0, e a quantidade de trabalhadores que querem trabalhar? Seu desemprego. A gente vai ter, quando aumenta de uma hora para outra essa quantidade de trabalhadores querendo trabalhar, e eu tenho salário mínimo dizendo que ninguém pode receber menos do que isso. Então, como a produtividade não mudou, essa é a quantidade N0, trabalhadores que vão achar as vagas, e N2 vai ser a quantidade de trabalhadores que desejará trabalhar a esse salário. A gente vai ter, então, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai ser exemplificado por esse desemprego aqui. Muito bem. Se eu tenho salários monetários fixos, alguma coisa pode mudar? O que é que esse ponto 2 está me dizendo com relação ao ponto 1? Os salários monetários continuam sendo fixos, só que agora os preços são flexíveis. O que é que significa preços flexíveis? Eu tenho aqui um salário monetário que é fixo, barra aqui em cima do W, né? Barra em cima do W. Mas eu tenho, se os preços forem fixos, eles podem o quê? Eles podem ou subir, ou melhor, se os preços não forem fixos, eles forem flexíveis, eles podem ou subir ou podem cair, né? Eles não são fixos. O que acontece se os preços estiverem subindo? Preço subindo, salários fixos significa o quê? Que essa fração vai cair. O que é que significa essa fração cair? Essa fração cair significa que eu vou ter aqui que trabalhadores com a produtividade menor vão entrar nesse mercado de trabalho. Por quê? Porque eles têm a produtividade menor, mas o salário monetário está fixo, mas os preços estão subindo. Então, se o salário real está caindo, esses
trabalhadores que têm uma produtividade menor vão encontrar vagas. A existência de um salário monetário fixo dificulta o ajuste. Por quê? Porque as empresas, elas têm a receita aqui que está caindo em meio à recessão, né? Por que a receita está caindo? Porque elas estão vendendo menos, que diminui. E os preços? Se eles caírem, a receita cai muito. Se os preços subirem, o que acontece? Vai depender do que é mais forte, né? Se é a subida de preços ou a queda da quantidade. Se a subida de preço for mais forte do que a queda da quantidade, pode ser que a gente tenha um aumento da receita. Se a queda da quantidade for mais forte do que a subida de preço, então a receita vai continuar caindo. Talvez cair um pouco menos, mas continua caindo. Né? Então depende da intensidade de cada variável, o que é mais forte. A queda da quantidade ou a subida de preço. Né? Então, se a receita das empresas está caindo, é necessário que as empresas o quê? Reduzam seus custos. Se eu tenho uma função de produção que leva em consideração capital e trabalho, é igual a função de capital e trabalho, o que eu tenho? Capital costuma ser fixo. Né? Então, essa parte responsável pelos custos que dizem respeito ao capital são fixos. Pagamento de juros é fixo, quantidade de máquinas e equipamentos é fixo. Esse lado é fixo. O que não é fixo? Os custos com relação ao trabalho. Né? O trabalho é variável. Se os salários monetários são rígidos, W não pode se modificar, para que os custos caiam acompanhando essa queda da receita. O que eu tenho que fazer? A empresa vai ter que demitir. Né? Então, caso os salários monetários sejam rígidos, a empresa vai ter que demitir trabalhadores. Ou seja, o que vai acontecer? Vai ter que ofertar menos vagas. O que acontece se os salários monetários não fossem rígidos? Ela poderia diminuir o salário, ela poderia, quem sabe, manter a mesma quantidade de trabalhadores. Porque os custos estão sendo reduzidos pela redução do custo do trabalho. Ela pode reduzir o custo do trabalho, ou reduzindo a quantidade de trabalhadores e mantendo o salário, ou reduzindo o salário e mantendo a quantidade de trabalhadores. Né? Muito bem. Se os salários são rígidos, então essa é a única alternativa. Entretanto, o que acontece se for possível preços serem flexíveis? Se preços forem flexíveis, então eu posso fazer algo assim. Ó. Isso sobre P, né? E aqui também W1 sobre P. Então, eu posso manter a mesma quantidade do salário monetário fixo, por exemplo. Digamos que aqui o trabalhador estava ganhando R$1.000 por mês e o nível de preços era 1. Só que aí, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que uma recessão fez com que ocorresse esse deslocamento. Esse deslocamento, junto com esse deslocamento, exige o quê? Exige um novo salário de equilíbrio aqui e vai gerar desemprego nesse nível que a gente chama de N3. Então, eu posso pensar o seguinte: e se o nível de preços não for mais 1? Se o nível de preços for 2? Significa que antes eu tinha um salário de 1.000 dividido por 1. O poder de compra era 1.000. Agora o salário continua sendo nominalmente o mesmo, 1.000, mas agora o nível de preço subiu para 2. 1.000 dividido por 2 dá 500. Então o que é que eu tenho? Eu tenho essa queda. Né? Essa queda aqui de o quê? De W. Não sei como é que eu escrevo essa barra em cima. W barra. Que é o mesmo W, só que aqui, que P é esse? É P2. Né?
Aqui seria um P1 e aqui P2. P2 é maior do que P1. Né? Como P2 é maior do que P1, significa o quê? O salário nominal aqui continua sendo 1.000, mas o salário, o poder de compra desse salário passa a ser 500, por quê? Porque o P2 é 2, P1 é igual a 1, P2 é igual a 2. Então, foi diminuindo o poder de compra do salário que houve esse ajuste aqui. Houve um ajuste via diminuição de poder de compra, por quê? Porque os preços agora são flexíveis. Eles não são mais preços fixos. Então, mesmo a gente tendo salários monetários fixos, é possível haver um ajuste caso os preços sejam flexíveis. Certo? Muito bem. Vendo isso, de uma forma mais didática, inicialmente a gente tem o quê? A gente tem esse salário rígido aqui, W barra, a gente tem a demanda inicial, que é P0 multiplicado pela produtividade. A produtividade não está mudando em nenhum momento. MPN é igual aqui, aqui e aqui. Não está mudando em nenhum momento. Né? O que está mudando? Está mudando é o nível de preço, que sai de P0 vai para P1, depois sai de P1 vai para P2. Então, aqui em P0, eu tenho essa curva aqui rosa, que é a quantidade de vagas disponíveis. Se o salário é esse, e a curva de vagas é esse aqui, é essa aqui, então eu tenho essa quantidade de trabalhadores N0, quantidade de trabalhadores que vai ficar empregados com essa vaga, né? Quantidade aqui N0. E aí o que acontece? O nível de preço sai de P0 e vai para P1. Saindo de P0 e indo para P1, eu tive esse deslocamento. Essa curva se desloca daqui para cá, não porque a produtividade mudou, não, ela continua a mesma, MPN. O que mudou é o quê? A produtividade sempre multiplica com o nível de preços. Né? Olha aqui, produtividade multiplicando com o nível de preços. O nível de preços variou, a produtividade permaneceu igual. O salário é fixo, então o que é que eu tenho? Salário fixo. Número de vagas aumentando, porque o nível de preços aumentou. Então, a quantidade de empregos sobe de N0 para N1. O que acontece se o preço aumentar ainda mais, de P1 para P2? Não há outro deslocamento na quantidade de vagas, essa curva laranja, consequentemente, mais emprego na economia. Né? Quantidade de emprego N2. Muito bem. Isso é visto pela demanda por trabalho. E como é que, aplicando a função de produção, a gente vê esse aumento de emprego? A nossa função de produção é o quê? Função de capital e trabalho. O capital é fixo, o trabalho está variando. Ó. Quando o trabalho varia e aumenta, então a minha função de produção me diz o quê? Com N0, eu vou produzir Y0. Com o trabalho saindo de N0 indo para N1, com N1, o que é que eu faço? Eu produzo Y1. E com N2, obviamente, a produção passa a ser Y2. Muito bem. Perfeito, não é isso? N subindo, o produto também vai subir. Aí, finalmente, a gente vai para a nossa função de produção. O que está acontecendo aqui? Esse nível de preços que está subindo, P0, P1, P2, está fazendo com que no plano YP, esse aumento do produto seja associado a esse aumento dos preços. Então, os preços sobem aqui, o produto está subindo aqui. Né? Dá para ver muito claramente a subida do produto quando a gente olha para cá, né? O produto subindo. Então, produto subindo, os preços também estão subindo. Né? A gente viu aqui os preços subindo. Então, associado a um preço mais alto, sempre tem o quê? Preço inicial, P0, Y0, produto inicial.
O preço sobe para P1, produto sobe para Y1, preço subindo ainda mais para P2, o que a gente tem? Produto sobe ainda mais para Y2. O que a minha curva de oferta está me dizendo? Se fosse uma reta, eu ia ter algo assim, né? Mas como ela está curvada, o que é que eu tenho? Eu vou ter um limite no crescimento do produto, né? O produto está me dizendo o quê? Eu vou crescer no máximo até YF. Eu não vou crescer aqui o produto indefinidamente. Por quê? Eu vou crescer até YF pelo fato de que vai chegar um momento, os preços podem subir bastante, mas a minha curva de oferta agregada, ela está começando a se tornar vertical em algum momento, né? Ó, ela não é assim, uma curva linear, ela tem um certo grau de linearidade até aqui, a partir daqui ela começa a crescer para ficar vertical, né? Então, isso significa que existe um limite no crescimento do produto, de acordo com essa curva. Pode ser que, na realidade, a curva seja assim, né? Então, sem limite de crescimento. Só de acordo com essa curva que há um limite, certo? Muito bem. Então, no plano YP, que é o plano onde a gente põe a oferta agregada e a demanda agregada, a gente está observando isso, né? A gente está vendo uma oferta agregada, YS, que tem uma inclinação positiva, né? Então, a gente tem o quê? Quando os preços crescem, o produto também cresce. O produto crescendo, preços crescendo. Muito bem. A relação aí é positiva. Muito bem. Agora, o que é que a gente quer? Aqui, N está junto com nível, né? Nível. Os efeitos do aumento da oferta de moeda quando o nível de preços é flexível. Quais serão esses efeitos? O que eu estou fazendo aqui? Aumentando a oferta de moeda. Certo? Aumentando a oferta de moeda. Então, o que é aumento da oferta de moeda? Aumenta M. E aqui, o que é que eu tenho? Preços flexíveis. O P também está aumentando. O que é que significa? Aumenta M e aumenta P. Vai depender do que é mais forte, né? Se eu pego M sobre P, que é a curva LM, a curva LM vai me dizer o quê? O que é mais forte? É a subida do M ou a subida do P? Se a subida do M for mais forte, essa fração vai crescer, né? Se a subida do P for mais forte, ou seja, o P for dessa intensidade, o M só desce, então o que é que eu tenho? Essa fração vai cair, né? Então, eu não sei inicialmente se essa variação de M sobre P, se ela, no final, vai ser negativa ou se vai ser positiva. Para eu saber isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar a intensidade da subida do M com a intensidade da subida do P, né? O que for mais intenso ganha a briga. É como aquela brincadeira de criança, né? Cabo de guerra. O grupo que puxar a corda para o seu lado é o que vai mostrar mais intensidade. Então, inicialmente, o que a gente tem? Inicialmente, a gente tem essa curva aqui, vermelha, LM, M0, P0. A gente tem aqui, LM, M0, P0. E a gente tem a curva IS, também vermelha. A gente tem, portanto, o R0, nossa taxa de juros de equilíbrio, e Y0 é o nosso produto de equilíbrio. O ponto A, portanto, é o ponto de equilíbrio inicial. E aí o que acontece? Primeiramente, o governo pratica uma política monetária expansionista, expande a moeda. Eu estou expandindo para onde? Eu estou expandindo a moeda daqui para cá, do vermelho para o rosa. Eu saio do ponto de equilíbrio, que é o ponto A, vou para o ponto B. O que está acontecendo no ponto B? Minha IS é igual, mas a minha LM se expandiu, né? Aqui, ó, expansão de M, eu tenho agora
essa expansão toda, que é a expansão rosa, do vermelho para o rosa. E aí, portanto, o que é que acontece com a taxa de juros? Ela cai de R0 para R1 linha. Certo? Eu estou caindo de R0 para R1 linha. O que está acontecendo em R1 linha? Em R1 linha, eu tenho atrelado a essa nova política monetária esse produto, Y1 linha. Né? Subir o produto de Y0 para Y1 linha. Qual é o grande problema do ponto B? O grande problema do ponto B é que aqui o M não é mais M0, é M1, mas o P continua sendo P0. Aí foi o que eu disse. Eu disse que depois de um tempo, o P se modifica, porque os preços são flexíveis. Então, depois de haver esse deslocamento da LM do ponto A para o ponto B, como ponto de equilíbrio, para baixo e para a direita, o que acontece? O nível de preço não vai ficar em P0. O nível de preço vai para onde? Vai para P1. O nível de preço sai de P0 e vai para P1. Saindo de P0 e indo para P1, o que é que eu tenho? Eu tenho esse deslocamento aqui. Está em azul, clarinho. Eu tenho esse deslocamento dessa curva LM. Inicialmente a curva LM saiu daqui, foi bem para baixo e para a direita, mas agora, com o P saindo de P0 e indo para P1, significa o quê? A minha LM sai daqui e reduz um pouco. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o preço cresce um pouquinho, ele está crescendo menos do que o M. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho esse deslocamento aqui. O deslocamento final vai ser da onde? Vai ser do ponto A para o ponto C. Ponto C me dá o quê? Ponto C me dá essa taxa de juros, R1, e esse produto, Y1. Então, na verdade, o deslocamento da taxa de juros ocorre, a taxa de juros cai, mas não cai tanto quanto eu pensava, não cai de R1 para R1 linha, não cai de R0 para R1 linha, ela cai de R0 para R1, cai só um pouquinho, taxa de juros, né? E o produto também não se expande de Y0 para Y linha, ele se expande de Y0 para Y1. Né? Então, tem uma expansão do produto. O ponto de equilíbrio, portanto, não sai do ponto A para o ponto B, sai do ponto A para o ponto C. O ponto C é o meu ponto de equilíbrio final. Então, o deslocamento final da LM é só daqui para cá. Né? Daqui para cá, a curva inicial vermelha, a curva final azul. A curva intermediária rosa, ela é só um ponto momentâneo. Ela não fica para sempre nesse ponto, por quê? Porque quando os preços sobem, eu vou de volta para essa curva aqui. Azul, a LM final, portanto, é essa azulzinha aqui. A IS não sai do ponto. Como é que a gente vê isso com a nossa oferta e demanda agregadas? Inicialmente, a oferta agregada ela não se move, está aqui. Quando uma política monetária expansionista passa a atuar na economia, eu tenho o quê? Antes eu tenho essa IS. Né? Eu tenho essa IS. Essa não, perdão. Essa DA. Vou escrever aqui, para ficar mais claro, né? DA, demanda agregada inicial, de vermelho. Essa demanda agregada inicial, vermelha, está aqui. Então, o ponto de equilíbrio é onde? O ponto de equilíbrio é o ponto A, certo? Eu tenho essa oferta agregada, também vermelha, né? Oferta agregada inicial. Está aqui, vermelho. Inicial e final, porque a oferta agregada não está significando. Oferta agregada em vermelho, demanda agregada em vermelho. O ponto de equilíbrio é aqui em roxo. Né? Esse nível de preços, P0,
e esse produto Y0, certo? Muito bem. Olha o que vai acontecer. O que aconteceu é a política monetária, né? O que é que essa política monetária está fazendo? Está expandindo moeda. Expansão de moeda afeta quem? Oferta agregada ou demanda agregada? Expansão de moeda afeta demanda agregada. Então, a demanda agregada vai se expandir daqui para cá, do vermelho para o cinza. Portanto, eu tenho a nova demanda agregada, que é cinza. Vou botar aqui TA', que é essa demanda agregada cinzenta. Pronto. A nova demanda agregada é o quê? Demanda agregada que foi para a direita e para cima. Essa nova demanda agregada vai se encontrar com o quê? Com a oferta agregada. Qual é a hipótese keynesiana? A hipótese keynesiana é que os preços não se modificam. Se os preços são fixos, então eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Eu tenho essa expansão do produto daqui para cá, né? Só que como a gente já viu aqui em cima, essa expansão é momentânea. Por quê? Porque os preços são flexíveis. Se eles são flexíveis, eu estou rompendo isso aqui, de que preços ficam fixos. Eu estou dizendo que os preços não ficam fixos, eles vão subir. Eu vou subir de P0 para P1, os preços aqui sobem, subindo para P1, então eu saio do ponto B e vou para o ponto C. O que é o ponto C? Minha nova demanda agregada, que se modificou, foi para cima e para a direita, com minha velha oferta agregada, né, que não saiu do campo. A oferta agregada permanece no mesmo lugar, então, na verdade, eu não saí do ponto A para o ponto B, eu saí do ponto A para o ponto C. O ponto C é que é o ponto de equilíbrio, então, eu vou aqui, não vou ficar no B, eu vou rapidinho para o C, e o C é o ponto de equilíbrio, certo? Muito bem, esse é o ponto de equilíbrio final, ponto C. O produto não se expande tudo isso quanto eu imaginava, né? Ele se expande o quê? Ele vai se expandir menos, de Y0 para Y1. E os preços sobem bastante, né? De P0 para P1. Portanto, eu saio do ponto A, vou para o ponto C, que é o ponto de equilíbrio final. Já que o deslocamento da demanda agregada encontra a oferta agregada nesse ponto aqui, no ponto C. Muito bem, então, esses são os efeitos de uma expansão da oferta monetária quando os preços são flexíveis. E o que acontece com a expansão dos gastos do governo quando os preços são flexíveis? O que é a expansão de gasto do governo? A expansão de gasto do governo é isso aqui, né? Variação de G, que é o que? Maior do que zero. Espaço aqui. A variação do G maior do que zero, vou botar em azul clarinho, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui, né? E o G faz parte da curva IS, e quando a curva IS se modifica, isso vai ter impacto na demanda agregada. Minha curva IS original é essa aqui, vermelha. Minha curva LN original é essa aqui, vermelha. O que é que eu tenho? Eu tenho que eu tenho essa taxa de juros R0, que é a taxa de juros inicial, e o produto Y0. Pronto. Ponto A é o ponto de equilíbrio inicial, certo? Muito bem. Aí o que acontece quando o governo aumenta seus gastos? O governo desloca a curva IS daqui para cá. Aumento de gastos. Muda a LM? Não. A LM continua sendo essa verde. Deslocamento dos gastos do governo faz com que a curva IS se modifique daqui para cá. Curva IS se modificando daqui para cá e governo não tendo deslocamento do
aumento do gasto do governo não ter efeito sobre a LM, então eu saio daqui do ponto A e vou para o ponto B. O que está acontecendo no ponto B? Ponto B aqui, eu tenho uma explosão da taxa de juros, né? No ponto B, eu tenho a taxa de juros em R1', e o produto também explode para Y'. Então, esse sai do ponto A, vou para o ponto B, aumento a taxa de juros e aumento do produto. O aumento dos gastos do governo só desloca a curva IS, não desloca a curva LM. A curva LM permanece sendo essa curva vermelha. Só que há uma coisa que é o seguinte: o nível de preços é flexível. O que significa nível de preços ser flexível? O que acontece quando essa taxa de juros sobe de R0 para R1'. Aqui para cá, né? A ideia básica é que quando o governo aumenta os gastos, o que é que ele está fazendo? Ele está comprando mais bens e serviços na economia. Né? Ele aumenta esses gastos daqui para cá, está comprando mais bens e serviços na economia. Ou seja, as empresas vão vender mais. E as empresas vendendo mais, o que acontece? Aumentou os gastos, expansão da curva IS, nesse montante, aumento dos gastos. O que acontece? O governo agora está concorrendo com as famílias para comprar bens e serviços que estão sendo produzidos. Qual a tendência de haver essa concorrência? A tendência é o quê? Se eu acredito na hipótese keynesiana de que os preços são fixos, então tem uma grande expansão do produto. Mas se eu não acredito nessas hipóteses, se eu penso que depois de um tempo, o que é que vai acontecer? Os preços vão aumentar de P0 para P1. O que acontece quando a política monetária não muda, ó, M0, M0, quantidade de moeda permanece igual, mas os preços aumentam. P0 para P1. Eu tenho aqui o quê? Uma fração, P0 sobre M0, e aqui eu tenho uma fração onde os preços estão subindo. Né? Se os preços aqui estão subindo, o que é que acontece com essa fração quando os preços sobem? Ou seja, o numerador permanece igual, mas o denominador sobe. O denominador está subindo, mas o numerador permanece igual. Então, a fração vai o quê? Vai cair. P1 é maior do que P0. Se P1 é maior do que P0, isso significa o quê? Isso significa que eu vou ter esse deslocamento da curva LM. A LM ela não está se deslocando porque o governo está praticando política monetária de forma alguma. O governo está fazendo o quê? M0 permanece igual. M0 está intocado. O governo não toca em M0. O que acontece é que os preços sobem espontaneamente e o governo não faz nada para impedir essa queda de preço. Então, essa fração sendo menor do que essa aqui embaixo, isso significa o quê? Queda, né? E o que essa queda da LM me diz? Me diz que a LM, ao cair, ela vai para a esquerda e para cima. Né? Essa fração, ao cair, desloca a LM para a esquerda e para cima. Então, o ponto B não é um ponto de equilíbrio. O ponto B é o quê? A nova IS com a velha LM, só que quando os preços sobem, a LM se desloca do ponto B para o ponto C. O que está acontecendo no ponto C? No ponto C, a taxa de juros é maior ainda. Eu não saio de R0 para R1', eu saio de R0 para R1. A taxa de juros é maior ainda. E o produto não é tão grande assim quanto a gente pensava. Né? O produto vai se expandir, mas não vai se expandir tanto por quê? Porque
essa retração da LM faz com que eu tenha esse limite na expansão do produto. Vamos ver. Não consigo achar essa reta aqui. Muito bem. Esse produto não se expande de Y0 para Y1. Estou tentando diminuir, mas não consigo. Tudo bem. Acontece. O produto se expande o quê? De Y0 para Y1. Muito bem. Y0 para Y1. Como é que eu vejo isso no gráfico de baixo? Bem, no gráfico de baixo eu vejo isso da seguinte forma. Primeiro tinha essa demanda agregada vermelha. Né? Eu vi aqui demanda agregada inicial, DA, que é essa demanda agregada vermelha. E agora, o que é que eu tenho? O que acontece quando os gastos aumentam? Gastos aumentam, deslocam a curva IS. Esse deslocamento da curva IS afeta o quê? Afeta a demanda agregada. Então, a demanda agregada deixa de ser vermelha e passa a ser essa demanda agregada azul. Esse deslocamento aqui. Né? Deslocamento da demanda agregada, que sai daqui, vem para cá. Saindo daqui, indo para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho uma nova demanda agregada. Demanda agregada em mim. Essa azulzinha. Muito bem. Esse deslocamento da demanda agregada, porque os gastos aumentaram, eu posso, então, pensar que eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Né? Só que para sair do ponto A e para o ponto B é se eu aceitar essa hipótese de que os preços ficam fixos. E quando eu saía daqui, do ponto A, ia para quê? Nossa, para o ponto B, exatamente. Preços fixos, eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Só que, o que é que eu disse aqui? Os preços não ficam fixos, né? Eles são flexíveis aqui. A hipótese é o quê? Nível de preços é flexível. Então, os preços sobem de P0 para P1. Ao subir de P0 para P1, minha nova demanda agregada vai se encontrar com a minha oferta agregada no ponto C. Né? O que está acontecendo no ponto C? Eu tenho esse nível de preços aqui, P1, que subiu de P0 para P1, e tem esse nível de produto que subiu de Y0 para Y1. Ele não subiu de Y0 para Y1, como aqui em cima. Pode fazer a gente pensar. Ele subiu de Y0 para Y1 e foi o resultado final. Né? Primeiro ele sobe para Y1, depois ele se retrai um pouco e fica em Y1. Por quê? O ponto B não é um ponto de equilíbrio estável, é um ponto de equilíbrio momentâneo, enquanto os preços não sobem. Depois que os preços subirem, o ponto de equilíbrio estável é o ponto C. Né? Esse ponto aqui, o verdadeiro ponto de equilíbrio final. Então, os preços sobem um pouquinho, o produto sobe um pouquinho também. A gente viu, então, os efeitos do aumento de gasto do governo, a gente viu o efeito do aumento da oferta monetária, sempre o produto subindo um pouquinho, os preços subindo um pouquinho. Né? Muito bem. O que acontece se eu criar uma outra hipótese? Não mais de salários fixos, mas de salários flexíveis. Seriam salários flexíveis? Salários que podem subir e cair o tempo todo. Aqui os salários estavam rígidos, né? Que é salário rígido? W barra. Agora eu vou relaxar essa hipótese e vou pensar em salários flexíveis. O que significa salários flexíveis?
Aqui, os trabalhadores vão ofertar sua mão de obra olhando para salário real, que é o quê? Que é o W dividido por P. E aí, dentro dessa ideia dos preços, o que acontece? Geralmente, os trabalhadores pensam no salário, mas com o passar do tempo, o que é que ocorre? O nível de preço se modifica. Então, eles vão criar uma expectativa. Esse Ezinho significa expectativa de nível do preço. Isso significa o quê? Os preços em 2022 vão subir de acordo com a minha expectativa. E como é que eu crio uma expectativa? Eu olho para os preços em 2021, P, T-1, olho para os preços em 2020, P, T-2, e todos os anos anteriores, né? E aí, olhando como os preços evoluíram no passado, eu formo uma expectativa de como eles vão evoluir nesse ano ou no ano que vem. Então, quando a gente está trabalhando com salários monetários que variam, o que a gente tem? A gente tem que a minha oferta de trabalho, ou seja, os trabalhadores vão ofertar vagas olhando para aquilo que eles esperam, né? Eles têm uma determinada expectativa no mercado de trabalho, eles esperam alguma coisa ocorrer no mercado de trabalho, e aí, baseado nas expectativas, eles ofertam mão de obra, certo? Pode ser que essas expectativas não sejam muito exatas. Então, no primeiro momento, eu tenho o quê? Essa curva de oferta, com essa curva de demanda por mão de obra, que é a vermelha, e aí eu vou ter esse salário de equilíbrio, W0, e esse emprego de equilíbrio. O que está acontecendo aqui? Os preços estão subindo. Os preços subindo para P1, as empresas ofertam mais vagas. Por quê? Porque mesmo que o salário suba para W1, de acordo com as expectativas dos trabalhadores, o que está acontecendo aqui? O salário subindo para W1, o emprego sobe para N1. E aí, o preço sobe ainda mais para P2, os salários vão subir para W2, porque os trabalhadores pensam, bem, se os preços estão subindo, eu quero salários maiores. E o emprego sobe para N2. Então, estou tendo essa trajetória aqui, né? O preço e salários subindo, certo? O emprego também está subindo, de N0 para N2, salário sobe de W0 para W1 para W2, emprego sobe de N0, N1, N2, e preço sobe de P0 para P1 para P2. Tudo bem, sequência. Como isso afeta a função de produção? A função de produção diz que quando o emprego sobe de N0 para N1 para N2, o produto vai subir de Y0 para Y1 para Y2, certo? Portanto, preço subindo de P0 para P1 para P2, associados a produto subindo de Y0 para Y1 para Y2. Esse, portanto, é o ponto final que a gente encontra na minha oferta agregada com preços maiores associado a produto maior. Muito bem. Agora, salários não estão mais fixos, né? Estão flexíveis. Então, quais são as diferenças quando os salários agora são fixos e quando eles, ou melhor, agora são variáveis e quando eles antes eram fixos? Basicamente, qual seria a minha diferença? A diferença seria basicamente a seguinte. Aqui, essa curva aqui está desenhada num local bem fora, certo? Você ignore essa curva aqui pontilhada. Vamos pensar em outra curva aqui, que eu estou desenhando em azul. Vou começar bem do começo para ficar bem tranquilo. Certo? O que está acontecendo aqui? Primeiro, a gente tem a hipótese dos salários fixos, W0
é igual a W bar, certo? Então, primeiro o que é que eu tenho? Primeiro eu tenho essa curva aqui, que é uma curva de oferta de mão de obra, os trabalhadores vão ofertar essa mão de obra, e eu tenho aqui a oferta de vagas, certo? Então, eu tenho esse salário, W0, que é igual a W barra, e eu vou ter essa quantidade de emprego, N0. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que os preços subiram de P0 para P1. Preços subindo de P0 para P1, o que é que eu tenho? Eu tenho basicamente o seguinte: isso estimula as vagas a aumentar. As empresas vão ofertar mais vagas, né? As empresas vão ofertar vagas de que forma? As empresas vão ofertar vagas nessa quantidade azul. Ofertando vagas nessa quantidade azul, se o salário é fixo, isso significa que isso equivale ao deslocamento da minha oferta de trabalho para cá. Ó. Vou botar aqui uma curvinha. Pronto. Desenhar de novo. Certo? A minha oferta de trabalho vai para cá. Então, o que é que eu tenho? Eu vou ter N1 de emprego, caso os salários sejam fixos, e N1', caso os salários sejam flexíveis. Ou seja, o que acontece com salários flexíveis? Significa que os trabalhadores vão reivindicar salários mais altos, W1. Pedindo salários mais altos, sendo atendidos com essa reivindicação de salários mais altos, o aumento do emprego não vai ser de N0 para N1, vai ser de N0 para N1'. O emprego vai aumentar, mas não vai aumentar tanto assim. Se os salários permanecerem fixos, o emprego vai aumentar mais para N1, certo? Então, a gente tem essa hipótese do N0 saindo ou para N1 ou para N1'. Significa que a minha função de produção vai dizer o quê? Ó, esse produto Y0 está associado a essa quantidade de trabalhadores N0 trabalhando. Se a quantidade de trabalhadores aumentar para N1', então eu vou ter o quê? Eu vou ter o produto aumentando para N Y'. Mas se a quantidade de trabalhadores aumentar para Y1, então eu vou ter quantidade de trabalhadores aumentando para N1 associado a um produto aumentando para Y1. Então, a ideia básica é o quê? Se os salários forem fixos, o emprego aumenta mais e o produto aumenta mais. Se os salários forem flexíveis, o emprego aumenta mais um pouquinho e o salário vai aumentar. Portanto, o produto vai aumentar um pouco menos. Certo? Muito bem. Isso é como se nós tivéssemos duas curvas de oferta agregada. Eu tenho uma oferta agregada aqui, que é uma oferta agregada. Oferta agregada. Que é atrelado a um salário fixo. Essa aqui. E uma oferta agregada atrelada a um salário variável. Oferta agregada, salário variável. Então, essa oferta agregada do salário variável é esse azul clarinho. E a oferta agregada
que tem uma relação com salário fixo, esse azul mais escuro. Ou seja, se o salário for variável, o produto cresce, mas não cresce tanto. Se o salário for fixo, o produto cresce bastante. E o nível de preços, ele vai subir. Que aqui, ó, de P0 para P1. Então, atrelado a esse novo nível de preço, eu posso ter dois produtos. Um maior, que é se os salários forem fixos, outro menor, que é se os salários forem variáveis. Certo? Ou seja, também tenho dois níveis de emprego. Se os salários forem fixos e não subirem, o nível de emprego vai ser maior. Se os salários forem variáveis e subirem, o nível de emprego associado a ele vai ser um pouco menor. Certo? Muito bem. E aí, para acabar a aula de hoje, a gente vai analisar os deslocamentos na oferta agregada. Como é que a gente constrói nossa oferta agregada? Aqui tem um O, né? Inesperados. Aumentos inesperados do nível de preços, ou seja, tem um choque de oferta, e isso vai deslocar a oferta agregada, ou mudanças nas expectativas do nível de preço. Mudanças aqui, né? A gente construiu aqui, ó, as expectativas podem pôr essa curva para cá ou para cá, dependendo de como elas mudarem. Né? E choques de oferta vão também afetar a curva de oferta agregada. Então, a gente tem basicamente essas quatro equações. Primeiro, a equação de demanda por mão de obra, que é a chamada curva de demanda por trabalho, que é baseado na produtividade marginal do trabalhador, ou seja, baseado no salário real do trabalhador, né? W sobre P. Então, aqui a gente tem a curva de demanda do trabalho, que é o salário real. As empresas vão olhar o salário real e vão ofertar uma determinada quantidade de vagas. Aqui a gente tem a curva de oferta de trabalho. Os trabalhadores vão olhar para o salário real e vão ofertar uma quantidade de mão de obra. E a gente tem a nossa velha função de produção agregada. Certo? Muito bem. Então, primeiro, eu estou pegando a primeira hipótese, né? Hipótese número 1. Aumento inesperado. Aumento do nível de preço esperado. O que é um aumento do nível de preço esperado? Basicamente, eu tenho aqui, os trabalhadores estão ofertando essa mão de obra. A demanda por mão de obra está aqui, rosinha. Os preços não se alteram, está em P0, certo? P0. Mas, os trabalhadores, de uma hora para outra, eles mudam suas expectativas. Eles pensam, esse salário W0 que eu estou trabalhando agora, no futuro, ele não vai ser capaz de comprar as coisas que eu quero. Então, eu mudo minhas expectativas. Há uma variação das expectativas, e a variação das expectativas é o seguinte: no futuro, eu só entro no mercado de trabalho se o meu salário for W1. Por W0, eu não trabalho mais, só vou trabalhar se meu salário subir para W1. Então, há um deslocamento dessa curva de oferta de trabalho. Os trabalhadores deslocam essa curva pensando nas suas expectativas. Então, o que acontece? A quantidade de vagas de trabalho diminui. Né? O emprego na economia diminui e essa diminuição está atrelada a esse aumento do salário. Se os trabalhadores demandam um salário mais alto, as empresas não vão modificar a quantidade de oferta para que as empresas possam pagar esse salário mais alto. O que as empresas esperam? Como o nível de preço não se modificou, elas esperam o quê? Que a produtividade aumente. A produtividade aumentar daqui para cá, elas pagam esse salário W1, mas só vão pagar para os trabalhadores que forem mais produtivos. Então, o emprego vai cair daqui para cá, de N0 para N1. Essa queda do emprego vai se refletir na função de produção de que forma?
a função de produção vai se tornar a função de produção onde eu vou ter uma queda do produto. Então, se eu pego queda do produto aqui, nível de preços não se alterando, nível de preço não está se alterando, mas o produto vai cair de Y0 para Y1. Isso significa o quê? Um deslocamento da curva de oferta agregada. Eu tenho essa oferta agregada anterior, que é a oferta agregada rosinha, né? Oferta agregada anterior, que era baseado numa expectativa dos trabalhadores com relação ao nível de preço. E eu vou ter a nova oferta agregada, que é o quê? Os trabalhadores agora estão esperando outras coisas com relação ao nível de preço. Com essa nova expectativa, houve o quê? Um deslocamento da oferta agregada para cima e para a esquerda. Essa nova oferta agregada para cima, para a esquerda, como o nível de preço não se alterou, eu desloquei daqui para cá o ponto de equilíbrio. Então, o produto da economia caiu, essa queda é atrelada aqui. É atrelada a um emprego menor. Essa mudança de expectativa do trabalhador gerou um emprego menor. Esse emprego menor está associado a um produto menor pela função de produção. Então, essa variação nas expectativas dos trabalhadores deslocou a curva de oferta agregada para cima e para a esquerda. O que aconteceu, por exemplo, na década de 70? Aqui também separou quando não era para separar. É insumos, uma palavra só. Certo? Insumos. Na década de 70, a gente teve o chamado fenômeno da estagflação. O que é estagflação? Estagflação é o fenômeno de haver estagnação econômica junto com inflação. A teoria econômica ela era baseada em uma coisa bem interessante, que era o seguinte: na hipótese de que a gente poderia ter aqui, estagnação econômica mais inflação. Existia uma construção bem interessante na década de 50, que era uma construção assim, onde aqui está, nesse gráfico, aqui a gente tinha variações no desemprego, no nível de desemprego, e aqui, nesse eixo vertical, a gente tinha variações no nível de preço. Então, essa curva, que parecia descrever esse fenômeno, era uma curva que dizia o quê? Quando o nível de preços varia bastante, há uma tendência. Vamos ver esse ponto aqui. O que está acontecendo nesse ponto dessa curva? Esse ponto aqui dessa curva, que eu vou chamar de ponto A, o que está acontecendo no ponto A? No ponto A, o que é que eu tenho? No ponto A eu tenho, então também rosinha, ponto A. O que está acontecendo no ponto A? No ponto A eu tenho um nível de preços que está nesse patamar e uma taxa de desemprego que está nesse patamar, certo? Vou pôr aqui. Isso lá, P0. E aqui o zero. Muito bem.
zero P0. Aí, de repente, o governo pratica uma determinada política monetária, e aí, em um determinado ano seguinte, a gente tem o quê? A gente tem que o nível de preços vem para esse patamar aqui, que eu estou chamando de P1, e nesse mesmo ano, o desemprego acaba vindo para esse patamar aqui, que a gente está chamando de 1. Ou seja, se a gente pegar em termos de variação, como se deu essa variação do desemprego? O desemprego de o 0 para o 1 parece ter aumentado, né? E o que aconteceu com o nível de preços? O nível de preços de P0 para P1 parece ter caído. Então, um economista da Nova Zelândia, ele pensou que esse tipo de fenômeno ocorria com uma certa frequência. Então, ele viajou para a Inglaterra e pegou dados da economia da Inglaterra e do país de Gales e pôs num gráfico, né? Pôs vários pontos no gráfico. Opa! Pôs vários pontos num gráfico e ele imaginou ter visto essa tendência, né? O que foi que ele viu? Em determinado ano, a taxa de inflação caía e a taxa de desemprego subia. Em outro ano, a taxa de inflação subia e a taxa de desemprego caía. Então, assim, a gente pegar aqui o ponto C, sei lá, um determinado patamar aqui, né? O que está acontecendo no ponto C? No ponto C, a gente tem atrelado essa taxa de inflação, essa taxa de desemprego, né? Vou chamar isso de P2, essa inflação baixinha aqui, e o 2, esse desemprego bastante alto, né? E, finalmente, para acabar minha sopa de letrinhas, eu vou chamar de D de dado, uma determinada taxa de inflação bastante alta aqui, uma taxa de desemprego bem baixinha aqui. O que o Alba Phillips, então, viu? Ele imaginou ter visto o seguinte: ele imaginou ter visto uma tendência e publicou seu artigo dizendo, olha, parece haver uma tendência de quando a inflação sobe, a taxa de desemprego cai, quando a inflação cai, a taxa de desemprego sobe. E aí, isso passou a ser visto como algo importante para a política econômica. Governos do mundo inteiro, a partir da década de 50, passaram a praticar políticas monetárias e fiscais pensando nisso, pensando, se eu vou praticar a política monetária mais restritiva, então isso significa o quê? Eu tenho que esperar um desemprego maior. Se eu vou praticar uma política monetária menos restritiva, mais expansionista, o que é que eu vou esperar? Vou esperar uma taxa de desemprego menor em compensação à inflação mais alta. Então, sempre se pensou em termos dessa curva, passou a ser chamada, graças a seu autor, o seu descobridor de curva de Phillips. E quem primeiro criou essa noção se chamava Alba Phillips, né? Então, essa curva passou a ser conhecida como curva de Phillips, essa curva verde, né?
Então, e aí isso permaneceu durante as décadas de 50, 60, até o início da década de 70, quando houve esse choque, que é chamado de choque do petróleo. Em 1973, uma guerra do Yom Kippur, é um feriado judeu, países árabes atacaram Israel, Israel reagiu, e no início a gente tinha algo mais ou menos assim. A gente tinha um ponto inicial, que era esse aqui. Eu tinha essa curva de demanda agregada. Cadê a demanda agregada? Está aqui. Tem uma curva de demanda agregada, azulzinha. E eu tenho essa oferta agregada rosa, que é a oferta agregada inicial. Talvez seja bom botar em azul mesmo, só para mostrar que era inicial, certo? Então, tem essa oferta agregada, essa demanda agregada, muito bem. Aí, de repente, o que ocorre? De repente, o que acontece é que, quando Israel reage ao ataque dos países árabes, ganha a guerra muito rapidamente, aí os países árabes resolvem protestar contra o Ocidente, dizendo: nós não vamos mais exportar petróleo. Quando o Ocidente resolve não mais exportar petróleo, o preço do petróleo, que era no dia anterior, custava $2,50 o barril, no momento seguinte, o que acontece? O preço do petróleo dispara para $11 o barril. O que é que isso provoca? Isso provoca um deslocamento da curva de oferta agregada enorme. Por quê? Boa parte do mundo funciona com máquinas, equipamentos que usam óleo diesel ou gasolina para funcionar. Né? Então, quando o preço quadruplica, então ocorre uma variação nos preços muito grande. Né? Os preços sobem de P0 para P1. O ponto de equilíbrio, então, com esse deslocamento da oferta agregada, a demanda agregada permanece no mesmo patamar, a oferta agregada se desloca de P0 para P1, portanto, há essa subida. Só que as pessoas começam o quê? Começam a ver que antes os seus carros que usavam 3 litros de gasolina para andar 1 quilômetro, agora a gasolina está 4 vezes o preço. Então, elas começam a modificar o quê? Suas expectativas. Inicialmente, o que foi que aconteceu? Um deslocamento da oferta baseado no aumento do preço do petróleo. Quando chega, isso em 1973, quando chega em 1979, as pessoas já modificaram suas expectativas com relação ao preço. Então, as pessoas têm uma nova expectativa de preços, a inflação dispara, sobe, uma coisa que não era vista nos países ricos, inflação de 2 dígitos ao ano. Né? Nos países pobres, as pessoas já estavam acostumadas com inflação de 10, 15, 20%, 100% até ao ano. Mas nos países ricos, as pessoas estavam acostumadas com inflação de 2, 3, 4% ao ano. Quando a inflação anual passou a ser 10, 15, 20% nos países desenvolvidos, essa explosão do nível de preços faz com que as pessoas mudem suas expectativas, saindo, portanto, da curva de oferta dessa curva de oferta azul escuro para essa curva de oferta verde. Então, o ponto de equilíbrio vai da onde? Vai daqui para cá. Isso significa o quê? Uma recessão brutal, de antes de Y0 para Y1 e agora de Y0 para Y2, né? E um aumento muito significativo do nível de preços. Né? É a isso que é dado o nome de estagflação, ou seja, estagnação econômica, representada por essa queda do produto,
mais inflação, representado por esse aumento avassalador do nível de preço. Então, de certa forma, o que está acontecendo aqui? É uma negação da curva de Phillips, né? Antes a gente pensava, quando o nível de preço sobe, o desemprego cai, quando o nível de preços cai, o desemprego sobe. Mas o que foi que aconteceu na estagflação? Algo mais ou menos nesse local, né? Esse local que está acontecendo é muito distante da curva de Phillips. Não é próximo da curva de Phillips, é bem distante. O que é que esse local significa? Esse local aqui significa esse nível de desemprego e esse nível de inflação. Né? Inflação muito alta e um desemprego muito alto, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. É um ponto bem distante da curva de Phillips, fora, né? Um ponto muito acima, à direita e acima da curva de Phillips. Então, a partir da década de 80, a macroeconomia começou a questionar se a curva de Phillips é um fenômeno macroeconômico real ou não. Por quê? Porque os preços do petróleo dispararam, gerando esse deslocamento da oferta agregada. A oferta agregada foi, portanto, para onde? Para cá, né? Oferta agregada 2, essa em verde. A oferta agregada 1, essa em azul escuro. Eu vou escrever ainda. Aqui. Primeiro, a oferta agregada deu um pequeno salto, depois ela deu um grande salto. Né? Foi de daqui para cá, depois foi daqui para cá. Então, oferta agregada final é essa verde, onde o preço é lá em cima e o produto é muito abaixo, mostrando o fenômeno da estagflação. Bem, e para acabar a aula de hoje, então, a gente fica com a descrição das duas curvas de oferta agregada, a hipótese clássica e a hipótese keynesiana. A hipótese clássica é que a gente tem aqui a demanda agregada, e aí os clássicos dizem o quê? A demanda agregada interage com uma curva de oferta vertical. O que é que essa curva de oferta vertical me diz? Me diz que eu tenho atrelado essa curva de oferta, esse ponto aqui, demanda agregada com oferta agregada, é um ponto onde a gente tem que demanda agregada, que é azul clarinho, e aqui eu tenho oferta agregada, que é rosa. E os clássicos dizem o quê? A oferta agregada é uma reta vertical pelo simples fato de que o produto da economia ele tende a ser fixo em torno de y0. O produto da economia é y0, é fixo por quê? Porque para os clássicos o produto vai ser função de quê? Para os clássicos, produto é função de capital e trabalho. Não é igual, não é menos, é igual. Então, se produto é função de capital e trabalho, então o produto vai ser fixo. Né? Y0 é fixo. Vou botar aqui, fica mais fácil. Né? Y0 y é igual a y0, por quê? Porque o y aqui é fixo. Ok? O y não vai variar. Por que ele não vai variar? Porque não vai variar pelo simples fato de que capital não varia e trabalho não varia. Caso o capital varie, caso o trabalho varie, aí sim, o y pode variar. Mas enquanto capital e trabalho não variarem, e para variar capital e trabalho, nada
em termos de política monetária ou política fiscal, pode fazer. O que é que política monetária e política fiscal podem fazer? Podem fazer isso aqui. Podem variar a demanda agregada, né? Daqui para cá. Mas a oferta agregada, ela não é afetada por qualquer política, seja fiscal ou monetária. A única coisa que afeta a oferta agregada para os clássicos é o quê? Variação de capital e de trabalho. Aí, se capital e trabalho variarem, então, eu tenho esse deslocamento aqui, deslocamento vertical, eu teria um novo equilíbrio aqui, né? Nível de preços mais baixo e produto mais alto. Mas, se o produto estiver fixo, então eu tenho esse ponto de equilíbrio, esse nível de preço P0 e esse produto Y0. Muito bem. E para os keynesianos? Para os keynesianos é o produto, nível de preços que não varia. O produto pode variar. Se o produto vai variar em função de quê? O produto vai variar em função de uma série de coisas. A visão clássica é de que eu posso variar a demanda agregada baseado na oferta de moeda. Se eu aumentar a oferta de moeda para cá, então eu desloco a demanda agregada daqui para cá, e aí o produto permanece no mesmo patamar. A única coisa que muda é o quê? Preços. Os keynesianos não acreditam em mudança no nível de preços, né? Os keynesianos dizem o quê? Eu tenho essa curva de oferta agregada keynesiana, que é o quê? Oferta agregada keynesiana, ela é, vou escrever aqui, oferta agregada. Então, K, keynesiana, que é aqui. E essa aqui é o quê? É a oferta agregada clássica, né? Oferta agregada, então C, clássica. O que a oferta agregada clássica está me dizendo? A oferta agregada clássica está me dizendo que o Y é fixo. A oferta agregada keynesiana está dizendo o quê? Que os preços são fixos. E aí a gente tem o ponto intermediário, né? Que é a oferta agregada, que é a mais aceita. Essa oferta agregada OA. O que essa oferta agregada OA está me dizendo? Opa, paguei? Que coisa. O que essa oferta agregada OA me diz? Ela diz que a maioria dos economistas aceita o fato de que a oferta agregada ela é positivamente inclinada, né? A oferta agregada é dessa forma, positivamente inclinada. Então, a maioria dos economistas aceita isso. Para os keynesianos, a demanda agregada seria função de quê? Não apenas função de oferta monetária, mas também em função de, além de oferta monetária, de gasto do governo, de tributos, de investimentos, de uma série de fatores, né? Então, o caso keynesiano considera que a demanda agregada é afetada por vários fatores. O caso clássico considera que a demanda agregada é afetada apenas por oferta de moeda. Ok? E, finalmente, o que a gente considera que é o mais aceito pelos economistas é essa oferta agregada aqui, que não é nem a clássica, nem a keynesiana, é oferta agregada positivamente inclinada. Aqui é a oferta agregada clássica, aqui é a oferta agregada keynesiana. A positivamente inclinada é a mais aceita pelos economistas. Com isso, a gente acaba a aula de hoje. Tem aqui esse exercício, que eu espero que vocês façam em casa. Se tiverem dúvidas, na aula de quarta-feira a gente pode tirar as dúvidas com relação a esse exercício para vocês fixarem a matéria. É isso, então. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e a gente fica por aqui.